Aproximava-se, pois, o dia em que o Sr. Prior tinha destinado fizessem a sua primeira comunhão solene as crianças da freguesia. Minha mãe pensou, pois, que em vista da sua filhinha saber a doutrina e de ter já completado os 6 anos, poderia talvez fazer já a sua primeira comunhão. Com este intento, mandou-me, com minha irmã Carolina, assistir à explicação da doutrina, que, como preparação para esse dia, fazia o Sr. Prior às crianças. Lá ia, pois, radiante de alegria, na esperança de em breve receber pela primeira vez o meu Deus. Sua reverência fazia as suas explicações, sentado em uma cadeira que estava sobre um estrado. Chamava-me para junto de si e, quando alguma criança não sabia responder às suas perguntas, para se envergonhar, mandava-me dizer a mim. Chegou, pois, a véspera do grande dia e Sua Reverendíssima mandou ir à igreja todas as crianças da parte da manhã para dizer definitivamente quais as comungavam. Qual não foi o meu desgosto quando Sua Reverência me chama para junto de si e, acariciando-me, me diz que tinha de esperar pelos 7 anos. Comecei logo a chorar e, como se estivesse junto de minha mãe, reclinei a cabeça, soluçando nos seus joelhos. Estava em esta atitude quando entra na igreja um sacerdote que Sua Reverência havia mandado vir de fora para o ajudar nas confissões. Sua Reverência perguntou o motivo das minhas lágrimas e, ao ser informado, levou-me para a sacristia. Examinou-me a respeito da doutrina e do mistério da Eucaristia e depois trouxe-me pela mão junto do Sr. Prior e diz: Padre Pena, Vossa Reverência pode deixar esta pequena comungar. Ela entende melhor o que faz que muitos desses. Mas só tem 6 anos, retorquiu o bom pároco. Não importa. Essa responsabilidade, se Vossa Reverência quer, tomo-a eu. Pois bem, me disse o bom pároco, vai dizer à tua mãe que sim, que fazes amanhã a tua primeira comunhão. A minha alegria não tem explicação. Lá fui eu batendo as palmas de contente, correndo todo o caminho, dar a boa nova à minha mãe, que começou logo a preparar-me para de tarde me levar a confessar-me. Ao chegar à igreja, disse à minha mãe que me queria confessar a esse sacerdote de fora. Sua Reverência estava confessando na sacristia, sentada em uma cadeira. Minha mãe ajoelhou-se, pois, ao pé da porta, no altar-mor, junto das outras mulheres que estavam esperando a vez de seus filhinhos. Aí, diante do Santíssimo, foi-me fazendo as suas últimas recomendações. Bem, a única coisa que eu quero aqui falar, para além de toda esta beleza de forma como as crianças naquela altura tinham, ou pelo menos da parte da irmã Lúcia, ainda com 6 anos, esta vontade enorme, esta ânsia de receber o Senhor, receber a primeira comunhão. E este padre que aqui aparece, que ela levou pela mão e que depois de lhe perguntar a doutrina, disse que ela estava bem e pediu então ao pároco para deixar a fazer a primeira comunhão, tem aqui uma nota que é o Santo Padre Cruz. Este tal padre que consta-se que este padre também foi muito aclamado pelo povo, também tem uma história muito bonita relacionada com este Padre Cruz,
que já naquela altura e na vida de Lúcia fez toda a diferença para ela fazer a primeira comunhão. E depois toda esta envolvência primeiro, porque era o sacerdote que naquela altura eram os sacerdotes que davam a explicação da doutrina. A doutrina chamava-se catequese, não é? De certa forma, davam às crianças toda a informação necessária para saberem sobre a doutrina, sobre o que é a fé da Santa Igreja Católica. Há pouco tempo tive conhecimento tive acesso ao catecismo do Papa Pio X, e que era o catecismo antes do catecismo de João Paulo II, e como é um catecismo esse mais antigo de perguntas e respostas, posso vos dizer que é um catecismo que nos dá uma clareza sobre o que acreditamos e o que não acreditamos, talvez de uma forma mais próxima da nossa linguagem popular, mas as perguntas e respostas dão uma definição exata para nós do caminho que temos que seguir. E eu tenho aprendido bastante através desse catecismo Pio X sobre toda esta chamada doutrina, que na altura eram aquelas perguntas e respostas, e eu me lembro muito bem, eu também quando fui fazer a minha primeira comunhão também fui muito nova, e eu também sabia tudo de cor, e fui também muito novinha a fazer a primeira comunhão, porque a minha mãe ensinou-me, e o meu irmão já tinha feito a primeira comunhão, o meu irmão mais velho ia fazer a comunhão solene, e eu então aproveitei e fiz a minha primeira comunhão no mesmo dia, porque eu também sabia, e o padre na altura quis fazer também as perguntas, e eu respondia tudo. E claro, essa clareza de pergunta e resposta realmente dá-nos uma diretriz, a meu ver, mais simplificada da nossa fé católica. E isso faz falta hoje em dia, esta clareza. Um pormenor que eu quero também acrescentar aqui é este pormenor da confissão e da mãe levar Lúcia à confissão. E não ser só a mãe de Lúcia fazer isso. As outras mães também levavam os seus filhos à confissão, acompanhá-los. Este acompanhamento dos pais nestas coisas dia a dia. E especialmente aqui na igreja, preparar para que ela fosse confessar. Não apenas mandar, filha, vai à confissão à igreja. Não. A mãe levava, as mães levavam os seus filhos e estavam ali à espera deles. À espera deles, enquanto se confessavam. E por isso, vou continuar agora aqui a leitura. É que isso vai acontecer aquilo que agora vou ler a seguir. E quando chegou a minha vez, lá fui eu ajoelhar aos pés do nosso bom Deus, ali representado pelo seu ministro, a implorar o perdão dos meus pecados. Quando terminei, vi que toda a gente se ria. Minha mãe chama-me e diz: minha filha, não sabes que a confissão se faz baixinho, que é um segredo? Toda a gente te ouviu. Só no fim
disseste uma coisa que ninguém soube o que foi. No caminho para casa, minha mãe fez várias tentativas para ver se descobria o que ela chamava o segredo da minha confissão, mas não obteve mais que um profundo silêncio. O bom sacerdote, depois de me ter ouvido, disse-me estas breves palavras: Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Ao ouvir estas palavras, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo e perguntei ao bom confessor como devia fazer. De joelhos, aí, aos pés de Nossa Senhora, peça-lhe com muita confiança que tome conta do seu coração, que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e que o guarde para ele só. Havia na igreja mais que uma imagem de Nossa Senhora. Mas como minhas irmãs arranjavam o altar de Nossa Senhora do Rosário, estava por isso habituada a rezar diante dessa, e por isso lá fui eu também dessa vez. Pedi-lhe, pois, com todo o ardor de que fui capaz, que guardasse para Deus só o meu pobre coração. Ao repetir várias vezes esta humilde súplica, com os olhos fitos na imagem, pareceu-me que ela se sorria e que com um olhar e gesto de bondade me dizia que sim. Fiquei tão inundada de gozo que a custo conseguia articular a palavra. Esta partilha sobre a confissão de Lúcia, enquanto criança que se preparava para receber a primeira comunhão, demonstra uma perfeita clareza sobre o que é a primeira comunhão. Porque se vamos receber Jesus em nosso coração, o nosso coração tem que estar bem preparado para receber Jesus. É como se estivéssemos a preparar a nossa casa para receber um visitante ilustre. E qual visitante será mais ilustre do que Jesus Cristo? E estas palavras ditas pelo sacerdote que a confessou, traduz tudo em poucas palavras o que tem que ser o nosso coração para receber Jesus. Este está o segredo da confissão de Lúcia, porque parece-me que ela, na sua inocência, naquela inocência de criança, ela falou a confissão de forma tão alta que toda a gente ouviu. Mas estas palavras últimas, este segredo de confissão, estas palavras últimas que foram ditas pelo Padre Cruz, que disse, e que essas palavras deviam ser também ditas ao nosso coração. Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Então nossa alma é o templo do Espírito Santo. E devemos guardar a nossa alma sempre pura, porque só nesta pureza
é que Jesus poderá fazer a sua obra, a sua ação no nosso coração. E depois dá esse conselho à Lúcia para pedir a Nossa Senhora que tome conta do seu coração. Porque se Jesus veio por Maria, só por Maria que podemos chegar a Jesus. E este sacerdote diz-lhe: vá de joelhos já aos pés de Nossa Senhora pedir com confiança para que o seu coração receba dignamente o seu querido filho e aguarde só para ele. Eu acho que estes 2 conselhos do Padre Cruz deviam ser os conselhos que deviam ser dados a todas as crianças que vão fazer a primeira comunhão e a cada um de nós antes de comungarmos aos domingos. Porque se estes 2 conselhos fossem seguidos por todos nós, acho que a graça de Deus e o medo do pecado seria muito maior e nós poderíamos então fazer da nossa casa uma excelente morada para Jesus. E depois a prontidão de Lúcia, que foi realmente pedir a Nossa Senhora para guardar seu coração só para Jesus. E depois a oração dela era tão simples como deve ser a oração dos simples, né? Pedir, repetiu várias vezes a seguinte petição: pedi-lhe, pois, com todo o meu pobre coração, com todo o ardor que fui capaz, que guardasse para Deus só o meu pobre coração. Que o meu coração seja só de Deus. E tantas vezes o pedi, que senti que Nossa Senhora sorriu para mim. Por isso, estes pequenos relatos de Lúcia, ainda com 6 anos, Nossa Senhora só lhe apareceu aos 9 anos. Salvo erro, só passado algum tempo. Mas esta preparação da alma dela, esta vontade de ser só de Deus, mesmo depois de ter todas aquelas possibilidades no mundo de ir às festas, de ir aos bailes, de ir aquilo, ter essa vontade de receber Jesus, preparar seu coração para o receber, através de uma confissão simples, tornando a alma dela templo do Espírito Santo para receber bem Jesus. E toda esta preparação vai ser para receber Jesus, vai ser precedida por uma vigília, porque a confissão era na véspera da primeira comunhão e havia toda uma preparação da própria família para essa primeira comunhão, que eu vou ler agora a seguir. Vigília de esperança. Minhas irmãs ficaram essa noite trabalhando para me fazer vestido branco e a grinalda de flores. Eu, com alegria, não podia dormir, e as horas não havia maneira de passarem.
Levantava-me, pois, constantemente para ir junto delas, perguntar-lhes se ainda não era dia, se me queriam provar o vestido, a grinalda, etc. Amanheceu, por fim, o feliz dia, mas às 9 horas, quanto tardaram? Já vestida com o meu vestido branco, minha irmã Maria levou-me à cozinha para eu pedir perdão a meus pais, beijar-lhes as mãos e pedir-lhes a bênção. Terminada a cerimônia, minha mãe fez-me as últimas recomendações. Disse-me o que queria que eu pedisse a Nosso Senhor quando o tivesse em meu peito e despediu-me com estas palavras: sobretudo, pede a Nosso Senhor que te faça uma santa. Palavras que se me gravaram tão indeléveis no coração que foram as primeiras que disse a Nosso Senhor logo que recebi. E ainda hoje me parece ouvir o eco da voz de minha mãe a repeti-las. Mais uma vez, vou parar aqui um bocadinho, mais uma vez, percebe-se que a primeira comunhão, naquele tempo, era uma preparação familiar e que este pedido que ela foi fazer aos pais, de beijar-lhe as mãos, pedir-lhes a bênção, que hoje era um costume que hoje fazia tanta falta nas famílias, quando nós pedíamos a bênção aos nossos pais. Este preparar da família para a igreja. Porque, como eu disse no vídeo anterior, a catequese começa na família. E acho bonito a forma como a mãe disse, como a mãe pediu, para fazer o pedido quando fosse receber o Senhor, o Nosso Senhor. Pede a Nosso Senhor que te faça uma santa. Realmente era isso, é esse pedido que nós devemos fazer ao Nosso Senhor quando estamos a comungar. Fazer-nos cada vez mais santos. Fazer-nos, como disse o Padre Cruz, templo do Espírito Santo. Que o meu coração se torne digno de te receber, meu Jesus. Continuando. Lá fui, caminho da igreja, com minhas irmãs, e para não me manchar com o pó do caminho, levou-me ao colo o meu irmão. Logo que cheguei à igreja, corri aos pés do altar de Nossa Senhora, a renovar o meu pedido. Aí me fiquei, na contemplação do sorriso de ontem, até que minhas irmãs me foram buscar para me colocar no lugar que me estava destinado. As crianças eram muitas, formavam 4 filas, desde o fundo da igreja até a balaustrada. 2 meninos, 2 de meninos e 2 de meninas. Como eu era mais pequenina, calhou-me ficar junto aos anjos, no degrau da balaustrada. Eu vou parar aqui o vídeo, esta parte, porque depois o próximo será o grande dia, não é? Que é quando a missa e acho que já por hoje já há muita mensagem podemos tirar desta história. Para começar, toda a família, como já disse, toda a família está envolvida na primeira comunhão da Lúcia, porque naquela altura tudo isto se fazia em comunidade, tudo isso se fazia em família. Todos participavam disso. Foram as irmãs que lhe fizeram o vestido, a grinalda. Era tudo feito em casa. Era tudo preparado em casa, porque a casa é casa, o lugar onde deve imperar
Deus. E se em nossa casa já tivermos este templo do Espírito Santo reservado para Deus, e ir para a igreja é apenas uma continuação. Penso que tiramos este foco da vida da nossa família, queremos muitas vezes coisas feitas, preparadas, rápidas, e quando as coisas podiam ser assim tão simples. Este pedir perdão aos pais, beijar-lhes as mãos, pedir-lhes a bênção, fazer uma confissão bem feita, uma confissão que nos prepare realmente para receber Jesus de uma forma digna e plena. Enfim, tudo isso, uma maravilha, simples, sem grandes novidades. Como disse, as novidades não são nenhumas, é apenas o que é feito e que sempre foi feito, de forma simples, sem precisar de muitas derivações, porque a fé em Deus é simples. A fé em Deus é esta ação, esta decisão. A fé não é emoção, a fé não é sentimento, a fé é essa ação, essa opção. Quando Lúcia ajoelhou-se diante de Nossa Senhora e pediu para que seu coração fosse só de Jesus. Pensamos também a Nossa Senhora que nosso coração seja templo do Espírito Santo e que pertença só a Jesus. Pensamos várias vezes, assim, como se fôssemos uma criancinha nas mãos de Deus. Meu Deus, que sejamos templo do Espírito Santo, e de forma tão pura, para que Deus haja com toda a sua graça no nosso coração. Que sejamos só de Deus.